Ninguém notava Lúcia, a faxineira silenciosa de uma mansão cheia de tristeza, até o dia em que ela foi flagrada dançando com Theo, o filho cadeirante do patrão, e fez o impossível acontecer. O menino riu, mas o riso virou confronto. O milionário Eduardo acreditava que estava protegendo o filho, mas era o medo que os aprisionava. O que ele viu naquele dia mudou tudo, porque às vezes quem menos tem é quem mais devolve a vida. O som vinha da sala de música. Eduardo subiu as escadas em silêncio, a pasta de couro ainda na mão. Chegara mais cedo do trabalho pela primeira vez em semanas. Quando empurrou a porta entreaberta, o que viu o paralisou. Lúcia, a faxineira, dançava ao redor da cadeira de rodas de seu filho, Theo. A música infantil ecoava baixinho. O menino ria, um riso leve, verdadeiro, com os braços levantados no ar, tentando imitar os movimentos dela. Era a primeira vez em 2 anos que Eduardo via aquilo. Mas em vez de alegria, sentiu medo de estar perdendo o controle. Avançou 2 passos. Lúcia percebeu a presença dele e parou, assustada. O riso de Theo cessou na hora. Eduardo olhou para os dois e disse, frio: "Esse não é seu papel. Não brinque com o que você não entende." Lúcia sabia desaparecer. Era um talento que aprendera desde criança. Quando a mãe gritava e ela se encolhia atrás da porta da lavanderia até o mundo ficar em silêncio. Agora, aos 34, ainda vivia assim, invisível nos corredores das casas ricas, sentindo o cheiro de perfumes caros e escutando conversas que não eram para ela. Chegava todos os dias às 7, cuidava da limpeza com precisão quase ritual. Nunca tocava no que não fosse seu, nunca falava mais do que o necessário. Mas Theo era diferente. Desde o primeiro dia, ela notou os olhos dele, parados, mas não vazios. Havia ali uma fome que ela conhecia bem, fome de cor, de barulho, de presença. O menino não falava desde o incêndio. Sobreviveu, mas saiu da casa em chamas sem mais nada, nem palavras, nem mãe, nem movimento nas pernas. Os médicos diziam que ele se fechou. Eduardo, o pai, achava que o tempo resolveria. Contratava terapeutas e governantas com um currículo impecável, mas nenhuma ficava. Lúcia não era terapeuta, nem professora. Era só alguém que sabia como o silêncio podia engolir uma criança por dentro. No segundo mês de trabalho, num fim de tarde qualquer, ela viu Theo encarando um porta-retrato com a foto da mãe. Lúcia se abaixou, limpando o chão próximo, e falou, quase num sussurro: "Sabia que essa moldura aí é, na verdade, a janela do navio pirata?" Theo virou lentamente os olhos para ela. Lúcia sorriu. O capitão desse navio não fala muito, mas ouve tudo. Nos dias seguintes, ela começou a transformar objetos da casa em pedaços de um mundo secreto. O lustre da sala virou planeta flutuante. O tapete, mar encantado. E Theo começou a reagir. Movia os dedos, soltava um som baixinho, um quase riso. Ela não contava nada a ninguém. Aquilo era deles dois, até o dia da música, até o riso alto, até Eduardo abrir a porta e tudo parar. Lúcia não dormiu naquela noite. A imagem do rosto do menino se apagando, do riso virando medo. Foi ali que tudo começou a desmoronar. Durante 2 semanas, Lúcia passou a chegar mais cedo. Não por obrigação, mas por desejo. Sentia que algo estava florescendo ali, entre palavras não ditas e desenhos rabiscados. Ela inventava novas histórias todos os dias. A vassoura virava unicórnio, os panos de chão viravam capa de super-herói. Theo não falava, mas sorria com os olhos. Apontava objetos, esperava pelas vozes que Lúcia criava. E então, uma tarde, enquanto polia os corrimões da escada, Lúcia teve uma ideia. Levou lápis coloridos e folhas de papel para a sala. Deixou em cima da mesinha próxima à cadeira de Theo. Se o capitão quiser registrar as aventuras do navio, é aqui que ele pode fazer os mapas. Theo ficou olhando. Depois, pegou o lápis azul com a mão ainda fraca.
e desenhou um círculo torto. Um sol, talvez. Lúcia conteve o choro. Era a primeira vez que ele desenhava. Aquilo virou rotina. Ela sonhava com algo maior. Estudar educação infantil, talvez, trabalhar com outras crianças assim. Mas, ao mesmo tempo, aquilo era único. Theo era único. E, secretamente, ela imaginava. Talvez um dia ele pudesse chamá-la pelo nome. Mas esse sonho se partiu numa terça-feira. Era fim de tarde, e Lúcia contou uma história para Theo sobre um reino em que as mães nunca iam embora. No final, ela disse com a voz suave, e mesmo quando a rainha se foi, o amor dela virou estrela e ficou brilhando dentro do príncipe. Theo sorriu, um sorriso triste, mas presente. Ela não percebeu que Eduardo estava parado na porta de braços cruzados. — O que é isso? A voz dele cortou o ar como navalha. Lúcia se virou. O menino se encolheu. — Eu só estava... Você não é psicóloga, não é terapeuta, não tem ideia do que está fazendo com a cabeça do meu filho. Lúcia tentou se explicar, mas não adiantou. Ele precisa de rotina, não de fantasia. Você está confundindo tudo. A partir de hoje, chega de histórias, chega de brincadeiras. Você é a faxineira. Faça o seu trabalho. Ele saiu sem olhar para trás. Theo abaixou o olhar. Lúcia também. Na manhã seguinte, os lápis coloridos não estavam mais na mesa. E o silêncio, aquele silêncio antigo e duro, voltou como se nunca tivesse ido embora. E ela ainda achava que podia consertar tudo. As semanas seguintes se arrastaram como um inverno que não passava. Lúcia seguiu limpando a casa em silêncio, evitando olhar diretamente para Theo. Sentia-se culpada por ter estragado algo tão precioso. Toda vez que o menino passava na cadeira, empurrado por enfermeiros ou pela nova governanta, mantinha os olhos fixos no chão, sem expressão. A governanta, Marina, havia sido contratada logo após a explosão de Eduardo. Tinha um currículo impecável, aparência refinada e um jeito educado, frio, metódico. Dizia frases como: crianças precisam de disciplina e carinho demais prejudica a recuperação. No começo, Lúcia tentou não se envolver, mas algo estava errado. Theo começou a recusar comida. Voltou a fazer xixi na cama. Um dia ela o encontrou chorando baixinho no corredor, e antes que pudesse se aproximar, Marina surgiu atrás com um tom doce demais. Ora, Theo, homens fortes não choram. Você não quer que o papai fique decepcionado, quer? Ele parou de chorar na hora, mas ficou visivelmente trêmulo. Naquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. Dias depois, ela encontrou um pedaço de papel rabiscado atrás da poltrona da biblioteca. Era um desenho infantil, um boneco pequeno com cadeira de rodas, cercado por sombras maiores com olhos vermelhos. No canto, uma figura sorridente com cabelo preso, igual ao de Marina. No verso, com caligrafia trêmula, uma palavra. Shhh! Lúcia engoliu em seco. Na tarde seguinte, enquanto limpava o quarto de Theo, notou arranhões na parede atrás da cortina. Pareciam feitos com unhas pequenas. Theo estava tentando dizer alguma coisa, mas ninguém via, ou fingia não ver. Certa vez, Lúcia ouviu um barulho abafado vindo da sala de leitura. Quando se aproximou, percebeu que era a voz de Marina, baixa, mas firme. Foi sua culpa, Theo. Você fez sua mãe voltar para salvar você e olha o que aconteceu com ela. Isso é o que acontece quando se grita por atenção. Theo, do outro lado da porta, soluçava. Lúcia não teve coragem de entrar. Não tinha prova. Não era ninguém ali. Mas naquela noite, Theo deixou um desenho debaixo do pano de limpeza. Mostrava uma casa pegando fogo. Do lado de fora, duas figuras, uma mulher tentando entrar e outra segurando o menino pela mão. Lúcia gelou. Aquilo não era só um trauma, era memória. No fim da semana, Eduardo viajou a trabalho por 4 dias. Marina ficou responsável pela casa. Tudo ficou mais rígido. Lúcia só podia limpar os cômodos, supervisionada. Theo ficou recluso no quarto.
Não saía nem para tomar sol. Na madrugada do segundo dia, ela ouviu choros, silenciosos, abafados, vindo do quarto do menino. E então, um som que gelou seu sangue. Se você contar para alguém, o papai vai embora também. Igual a mamãe. Silêncio. Depois, uma porta fechando. No dia seguinte, Theo estava pálido, o rosto sem cor, os olhos sem luz. Marina explicava que era normal, que crianças assim têm fases. Lúcia não respondeu, mas dentro dela algo rompeu. Ela sabia agora. Não era só luto, não era só trauma. Theo estava sendo mantido no escuro, e ninguém mais parecia querer ver isso. Você já viu uma criança sendo silenciada pelo medo? Uma criança que grita por socorro, sem som? Se isso te apertou o peito também, deixa um sim nos comentários. Eu preciso saber que você está aí. Naquela noite, Lúcia voltou para casa diferente. Enquanto preparava o jantar da irmã, mal ouvia as panelas chiando no fogão. A cena de Theo encolhido na cadeira, tremendo, não saía da sua mente. O desenho do fogo, o sussurro cruel por trás da porta, aquilo tudo gritava dentro dela. Lúcia se lembrou da infância, de quando sua irmã Clara, ainda pequena, era chamada de estranha na escola. Chorava sem entender os próprios sentimentos. E Lúcia, mesmo com apenas 10 anos, inventava histórias para protegê-la do mundo. O mundo lá fora é barulhento, Clara, mas aqui dentro a gente pode inventar outro. Talvez fosse isso que Theo precisava, não só de histórias, mas de alguém que olhasse para ele e dissesse: eu vejo você, e você não está sozinho. No dia seguinte, Lúcia voltou a casa como sempre, só que dessa vez com algo escondido no bolso. Um gravador antigo, preso com fita. Durante o horário em que sabia que Marina almoçava no andar de cima, Lúcia deixou o aparelho embaixo da poltrona da sala de brinquedos. Antes de sair, apertou o botão vermelho. E então, quando ninguém olhava, passou pela biblioteca, abriu discretamente a gaveta onde Theo guardava os desenhos e deixou um novo rabisco. Uma estrela com asas. Era um código, uma promessa. Naquela tarde, quando passou em frente ao quarto do menino, viu uma folha colada na parede com fita adesiva, uma estrela, com asas. Theo havia entendido. No dia seguinte, o gravador captou apenas sons comuns, mas no terceiro havia uma voz, fria, feminina, dura. Não adianta olhar para aquela mulher. Ela não pode te ajudar. E se você continuar chorando, o papai vai perceber que você não serve mais para ele. Lúcia ouviu aquilo com as mãos tremendo. Não sabia ainda o que fazer, mas pela primeira vez sentia algo diferente no peito. Não era revolta, era coragem. Ela não sabia se funcionaria, mas pela primeira vez quis tentar. Na manhã seguinte, Lúcia pediu para limpar o estúdio musical, um cômodo pouco usado na casa, com piano antigo e janelas altas. Marina permitiu com desdém, achando que era um capricho da faxineira. Mas ali, sozinha, Lúcia começou a preparar um plano. Levou o gravador escondido no bolso. Sentou-se ao piano, limpando as teclas com delicadeza, e com os dedos trêmulos começou a tocar a mesma melodia que havia sido a trilha do primeiro sorriso de Theo, a canção da fada da floresta. Ela gravou tudo. Depois, com cuidado, colocou o aparelho atrás do armário de brinquedos, onde só Theo sabia procurar. Naquele fim de tarde, enquanto Marina preparava os relatórios do menino, Lúcia viu Theo discretamente escutar o áudio. Seus olhos brilharam. Ele fechou os olhos, sorriu. Depois, apontou para uma folha em branco. Fez um desenho novo, uma fada com asas longas. No canto da página, algo ainda mais surpreendente. Uma letra, um L. Era a primeira vez que Theo tentava escrever algo desde o incêndio. No dia seguinte, Eduardo voltou da viagem. Encontrou a casa mais silenciosa do que o normal. Perguntou sobre o filho. Está estável, disse Marina com um sorriso controlado. Mas, como sempre, precisamos evitar agitações. A faxineira tem sido discreta. Eduardo assentiu, mas ao sair da sala, viu algo que o fez parar.
uma folha colada na porta do quarto do filho, um desenho colorido, uma fada e a letra L. Aquilo despertou algo nele. Naquela noite vasculhou a gaveta de Theo. Encontrou mais desenhos, todos com referências à mesma figura. Uma mulher com cabelo preso, avental e estrelas flutuando ao redor. E então, o mais tocante, um rascunho infantil com o pai, o menino e a fada entre os dois. Eduardo não sabia o que estava acontecendo, mas pela primeira vez quis descobrir. Na manhã seguinte, Eduardo chamou Marina para conversar. Mostrou os desenhos. Esses rabiscos, começou ele, hesitante, não parecem exatamente sinais de confusão. Talvez ele esteja tentando se expressar. Marina sorriu com os olhos frios. Crianças traumatizadas inventam mundos imaginários. Isso pode ser perigoso se não for controlado. Pode fazer ele regredir. Eduardo assentiu, mas algo dentro dele hesitou. Na biblioteca, encontrou Lúcia organizando livros. Por um instante pensou em chamá-la, perguntar, agradecer. Mas travou. E se Marina estivesse certa? E se ele estivesse depositando esperança demais em uma ilusão? Enquanto isso, Theo seguia deixando pequenos recados visuais, corações rabiscados, estrelas, círculos musicais. Lúcia notava tudo, mas também começava a temer. E se fosse longe demais? E se machucasse mais ainda o menino? E se, no fundo, ela estivesse apenas se enganando, tentando consertar uma dor que não era sua? Na dúvida, quase desistiu. Mas naquele fim de tarde, enquanto recolhia os brinquedos do quarto, sentiu algo tocar sua mão. Era Theo. Tinha se aproximado devagar, sozinho. Ele segurava um desenho novo. E nele havia algo diferente. Um castelo, sendo reconstruído, tijolo por tijolo. No canto, uma criança em cadeira de rodas. E ao lado, uma mulher sorrindo. Lúcia abaixou-se, os olhos marejando. Theo sussurrou algo inaudível. Repetiu, mais claro. A fada salvou o castelo. As palavras eram lentas, mas reais. Lúcia não disse nada. Só apertou a mão dele com delicadeza. E naquele silêncio, algo gritou mais alto do que qualquer som. Eles estavam prontos. Era sábado. Eduardo decidiu ficar em casa pela primeira vez em meses. Cancelou reuniões, desligou o celular. Algo dentro dele pedia silêncio e presença. Theo estava no jardim, sob o caramanchão de Eras, quieto, com um desenho no colo. Marina o observava de longe, sentada com seu caderno de relatórios. Lúcia varria discretamente o corredor externo, de onde podia ver tudo sem ser notada. A brisa estava leve, a manhã ensolarada. Foi então que aconteceu. Sem aviso, Theo colocou uma música no gravador portátil que Lúcia havia deixado com ele dias antes. A mesma melodia da Fada da Floresta. E sozinho, começou a mover os braços, tentando seguir o ritmo. Lúcia parou de varrer. Lentamente, tirou os sapatos. E, em silêncio, entrou no jardim. Marina levantou-se de imediato, irritada. O que pensa que está fazendo? Mas Theo a ignorou. Dança, disse ele pela primeira vez com voz firme. Lúcia obedeceu. Começou a dançar como nas primeiras vezes, rodando ao redor da cadeira, inventando gestos, sorrindo para ele como quem abre portais. Theo riu, alto, com gosto. Moveu os braços, tentou levantar, se apoiando na barra lateral da cadeira. Não conseguiu, mas ficou de joelhos por segundos. Marina se aproximou furiosa. Chega! Isso é um absurdo! Você vai traumatizar esse menino de novo! Gritou, indo em direção a Lúcia. Mas foi Theo quem gritou primeiro. Não! A voz cortou o ar como raio. Eduardo, que vinha caminhando em direção ao jardim, congelou ao ouvir. Theo apontou para Marina, os olhos marejados, mas cheios de coragem. Ela me assusta. Silêncio absoluto. Ela diz que a culpa foi minha, que a mamãe morreu por minha causa. Marina empalideceu. Isso é mentira, tentou dizer, mas Theo continuou. Ela disse que,
Se eu contar, o papai também vai embora. Eduardo estava imóvel, Lúcia em lágrimas. Marina tentou se recompor. Rafael, ele é só uma criança traumatizada. Você sabe como essas memórias funcionam. Mas Eduardo ergueu a mão e disse apenas uma palavra: basta. O tom era de fim. Ele se ajoelhou diante do filho, segurou seu rosto entre as mãos. Nada do que aconteceu foi sua culpa, meu filho, e ninguém mais vai te fazer acreditar nisso. Theo chorava, mas não de medo, de alívio. Eduardo se levantou, virou-se para Marina e com voz firme disse: você está demitida, agora. E se voltar a se aproximar dele, eu juro que não vou parar até você pagar por cada palavra que disse. Marina hesitou, depois virou as costas e saiu em silêncio. Naquele mesmo dia, Eduardo chamou Lúcia para conversar. No jardim, entre as flores, ele não pediu desculpas com palavras bonitas. Só disse: obrigado por trazer meu filho de volta. E por um instante, Lúcia quase respondeu que não foi ela. Foi Theo. Ele é quem nunca desistiu de querer viver. 2 meses depois, a mansão Monteiro já não parecia a mesma. As cortinas pesadas foram trocadas por tecidos leves. As salas ganharam cor. E as manhãs eram cheias de música. Theo agora tinha uma nova rotina. Terapia ocupacional 2 vezes por semana, aulas com uma professora particular e 1 hora por dia dedicada à Hora da Fada, onde desenhava livremente e contava histórias com Lúcia. Ele ainda usava cadeira de rodas, mas já conseguia ficar em pé com apoio por alguns segundos. O mais importante, porém, era outro. Ele falava. Não muito, não rápido, mas falava. E ria. Como ria. Certa manhã, Eduardo levou os dois para o parque da cidade. Sentaram-se à sombra de uma árvore. Theo estava com um caderno no colo, desenhando. Quando terminou, chamou os dois. É a nossa família, disse apontando para o desenho. Eduardo sorriu. Lúcia levou a mão à boca, emocionada. No papel, 3 figuras. O pai, o menino e uma mulher com asas discretas. No canto, em letras trêmulas, família com magia. De tarde, foram ao túmulo da mãe de Theo. Era a 2ª visita desde o incêndio. Eduardo empurrou a cadeira do filho até a lápide. Lúcia os acompanhou em silêncio. Theo colocou uma flor pequena sobre o mármore e disse: oi, mamãe, eu tô bem agora. Depois olhou para Lúcia e completou: ela cuida da gente. Eduardo se aproximou, tocou a lápide com delicadeza e murmurou: obrigado por ter deixado um pedacinho da sua luz com ele. Ficaram ali alguns minutos, sem pressa. O silêncio daquela tarde era diferente. Não doía. Era um silêncio cheio de presença. Ao voltarem para casa, Theo pediu para ficar mais um tempo no jardim. Eduardo ficou ao lado dele. Lúcia trouxe chá para os dois. O menino olhou para o céu, onde uma estrela começava a surgir no fim da tarde. A mamãe tá vendo a gente? Eduardo respondeu com firmeza. Tá. E sorrindo. Theo então segurou a mão dos dois e disse: obrigado por não desistirem de mim. E naquele instante, entre a luz do céu e a do olhar dele, a vida encontrou seu lugar. Lúcia nunca se imaginou como heroína de nada. Ela varria, lavava, limpava. Era o que sabia fazer. Mas naquela casa triste, naquele menino silencioso, algo a chamou para algo maior, algo que nem ela sabia que tinha. Ela não salvou Theo com fórmulas, nem com técnicas, salvou com histórias, com presença, com afeto que não cobrava nada em troca. Ela o viu, e isso mudou tudo. Theo não apenas voltou a sorrir, voltou a existir, a ocupar espaço, a confiar que mesmo com cicatrizes era digno de amor. E Eduardo entendeu que proteger um filho não é afastá-lo da dor, é estar com ele dentro dela. Ele aprendeu a ouvir, a sentir, a participar. Aquela casa que antes era um museu de luto virou abrigo de recomeços. E Lúcia descobriu que ninguém precisa de título para ser essencial. Às vezes, a pessoa mais comum do mundo é quem transforma tudo.
porque não é o sangue que forma uma família, é quem escolhe ficar. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like. É o jeito mais simples de dizer, essa história valeu a pena. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu leio tudo com carinho e respondo quem tira um tempinho para escrever. Sério. Se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal. Cada nova inscrição me dá forças para continuar criando histórias que emocionam e inspiram. E não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que estão na tela. Te encontro no próximo vídeo.